Neste vídeo eu quero compartilhar contigo 10 formas de como cuidar melhor da sua saúde mental. Eu sou Pablo Stefanes, especialista em terapia cognitivo-comportamental e mestrando em psicologia pela URGS. Fica comigo até o final para não perder nenhuma parte importante. O primeiro conselho como psicólogo que eu quero te dar é: abra-se para outras pessoas e fale dos seus sentimentos, sejam eles bons ou ruins. Porque quando nós falamos dos nossos sentimentos para outras pessoas, nós tendemos a ver que aquela situação não foi pessoal, que outras pessoas também passam por isso. E também tira um peso de dentro de nós e gera novas conexões por meio da identificação. Então falar dos sentimentos, falar tanto dos nossos ruins quanto das boas, ou seja, das nossas conquistas, compartilhar com um amigo, compartilhar com um familiar, ou então das coisas ruins que estão acontecendo na nossa vida, nós estamos vendo que outras pessoas também passam por problemas. E ao fazer isso, tirando esse peso de dentro da sua consciência, de dentro de ti, tu também está te aliviando dos sintomas de ansiedade e de depressão. As pesquisas científicas já dizem há muito tempo que falar sobre si mesmo ajuda a lidar com os sintomas de depressão e de ansiedade. Então fica aqui o conselho: fale sobre seus sentimentos, os bons e os ruins, não esconda nada. Um segundo conselho que eu quero te dar é: trate a si mesmo com compaixão. Por exemplo, se tu tens um amigo teu ou uma amiga que está passando por uma situação ruim, ou, por exemplo, se ela chega e diz: olha, terminei o meu relacionamento, não vai dizer para essa pessoa que ela mereceu passar por isso, porque ela é chata, porque ela é feia, ou algo assim, né? Você vai falar uma palavra de apoio para aquela pessoa. Então, se tu trata uma outra pessoa, esse amigo ou amiga, bem e fala coisas gentis, por que não pode tratar a si mesmo assim? Então, pegue leve contigo e seja compassivo. E ser autocompassivo não é a mesma coisa que encarar a realidade, ou melhor, que não encarar a realidade de forma correta, de forma real. Então, não seja essa pessoa que não vai falar coisas gentis para ti. Fale coisas gentis, pratique isso todos os dias e veja que a sua vida vai melhorar a partir disso, a sua saúde mental vai melhorar, porque quando se fala coisas gentis, também nos aliviamos dos sentimentos de depressão e de ansiedade. Vai por mim, pratica isso que vai dar certo. Não se sobrecarregue, porque quando a gente se sobrecarrega, e essa já é a terceira dica, quando a gente se sobrecarrega, a gente está nos deixando mais ansioso, com mais sentimentos de depressão. Então, quando a gente se sobrecarrega, por exemplo, tendemos a ver as coisas de uma forma mais extremista. Então, para e pensa: o que está me sobrecarregando? É o meu trabalho? São os meus serviços que eu faço aqui dentro de casa? Eu não paro nunca para descansar, para ver uma TV, eu estou sempre limpando a casa e não paro nunca? Veja o que está te sobrecarregando. Quem sabe tu botas numa folha de papel ali as coisas que tu faz no dia a dia e tenta dar uma nota para aquilo, e aí tu vai vendo o que te sobrecarrega mais e tenta encontrar um equilíbrio na tua vida entre as coisas que tu gosta de fazer, que te dão prazer, e as coisas que tu vê como uma obrigação. E então, alcançando esse equilíbrio, isso vai te ajudar também a lidar com sintomas de depressão e ansiedade, ou melhor, evitar que tenhas aí um problema com depressão, um problema maior com a ansiedade, porque a ansiedade todos nós temos, o problema é quando ela sai do nosso controle, tá? Então, cuida aí para não ficar sobrecarregado ou sobrecarregada, fazendo essa dica da folha que eu te dei, que eu tenho certeza que tu vai gostar e vai dar certo para ti. Depois tu deixa aqui no comentário para mim se tu fez e se isso te causou algum impacto, o que mudou na tua vida, ok? Então deixa aqui no comentário, beleza? Gente, essa quarta dica aqui é super importante. Então, se tu já tá gostando das dicas até aqui, por favor, já deixa teu like nesse vídeo aqui e já te inscreve no canal, porque isso avisa o YouTube que esse conteúdo é interessante e ele vai espalhar para mais pessoas, ajudando o canal a crescer. E o canal crescendo, eu trago mais conteúdos, quem sabe até com mais frequência, tá? Então, por favor, já faz isso daí de se inscrever e deixar teu like, que me ajuda bastante. Mas voltando aqui para o quarto conselho, a quarta dica que eu quero te dar é: não se julgue pelas decisões que não deram certo para ti. Eu nem vou dizer que foi uma decisão errada, eu vou dizer que foi uma decisão que não deu certo, porque não tem como a gente saber que aquela decisão foi errada quando nós tomamos ela. Ninguém aqui tem bola de cristal para adivinhar o futuro. E é muito fácil, quando a decisão foi lá e não deu certo, tu olhar em retrospecto, olhar para trás e dizer: ah, se eu tivesse tomado aquela outra decisão. É muito fácil a gente dizer isso. Então, sério, não se julgue, porque pior do que tomar uma decisão errada
é não tomar uma decisão, ok? Então pensa nisso e não se julgue pelos erros que tu cometeu, porque tu não sabia do resultado e o importante é o que tu vais aprender com aquele erro, ok? Então fica a dica aí. Nessa quinta dica, eu quero te dizer que eu já vi em alguns lugares dizerem nunca tome uma decisão ao sabor do momento, ao sabor do seu humor. E é isso que eu quero te dizer. Independente de como está o seu humor, se tu está muito de bom humor ou muito de mau humor, procura não tomar uma decisão naquele momento. Espera passar esse estado eufórico, pensa com cautela e aí sim tu te planejas para tomar uma decisão. Então nunca prometa nada ou faça nada no sabor do momento. Pensa bem antes, tenta aí contar até 30 segundos, né? Como por exemplo, será que eu preciso fazer essa compra? Pensa bem antes se realmente tu está precisando neste momento, se não dá para esperar mais um pouco, quem sabe juntar o dinheiro para fazer aquela compra. Então não tome decisões assim de forma assodada no sabor do momento, ok? Procura pensar bem antes no que tu estás fazendo e te planeja com antecedência, que aí com certeza tu não vai cometer o erro lá do número 4 que eu te falei antes e nem vai cometer o erro aqui do número 5 de tomar decisões conforme ali o humor, conforme tu estiver te sentindo na hora. Então te planeja bastante com antecedência, ok? Nesta sexta recomendação que eu quero te dar, eu quero te dizer que como psicólogo eu faço isso, eu falo isso para todos os meus pacientes no consultório, que é tome sol. Veja bem, nós trabalhamos durante o dia inteiro dentro de um prédio, de um edifício que não tem sol. Nós fazemos compras em shopping onde não tem sol, ou supermercado, enfim. Depois nós voltamos para a nossa casa também. Então estamos o tempo inteiro sem tomar sol. E o sol já é feito muitas pesquisas no mundo inteiro que recomendam que a pessoa tem que tomar sol, porque ele te dá, por meio dos raios solares, por meio da luz dele, ele entra pela retina do olho e faz toda uma química lá no cérebro que te ajuda a regular o teu humor. Então, se a pessoa mora, por exemplo, num país que não tem muito sol, por mais que aquele país seja bom, tenha altos padrões de vida, essa pessoa está mais propícia, ela tem mais chances de ter um problema com a sua saúde mental, com depressão e ansiedade, do que nós que moramos aqui no Brasil, um país onde pega bastante sol. Então, procure tomar sol, porque como eu já disse antes, esses raios solares entrando pelos seus olhos, eles vão ajudar aqui na química do seu cérebro e vão proteger aí de um problemão com a sua saúde mental. Vai por mim. Agora eu quero te falar sobre fazer exercícios. Recentemente eu estava lendo no noticiário que uma nova pesquisa muito robusta saiu ali indicando que é preciso que uma pessoa faça exercício, porque isso ajuda mais do que remédio a recuperar a saúde mental. Então, faça exercício. Tu não precisas te cadastrar numa academia, porque eu sei, não é tão barato assim fazer academia. Eu sei, nem todo mundo tem dinheiro para pagar uma academia. Mas todo mundo tem condições de dar uma volta na quadra, de pegar uma praça e dar uma volta na praça. Esse tipo de exercício é preciso ser feito. Se tu puderes fazer isso todos os dias, melhor. Se não puder fazer todos os dias, faça sempre que tu conseguires fazer, porque o exercício é fundamental também para proteger a saúde mental e também até mesmo para quem já está com algum problema de saúde mental, como depressão e ansiedade, sair para dar uma volta ajuda. O exercício ele ajuda a regular aquilo que eu já falei antes, que é a química do cérebro, ajudando a regular isso melhor do que remédio. Vai te ajudar a superar os teus problemas de saúde mental e até mesmo se tu não tem ainda nenhum problema, previne também. Então, caminhe, faça exercício, que isso vai ser bom para ti. Agora a próxima dica, a oitava, é não se compare com os outros. Quem aqui nunca assistiu Dragon Ball na vida, né? Como você pode perceber, olha aqui a minha camiseta do Dragon Ball. Quando Vegeta se comparava com Goku, ele nunca conseguia se transformar em Super Saiyajin. Mas um belo dia ele resolveu parar de se comparar com o Goku e resolver apenas superar a si próprio, não a querer superar o rival dele. Ele passou a se preocupar mais consigo mesmo e não a se comparar com o outro rival dele, com o outro personagem, né? Então o Vegeta começou a treinar, começou a superar seus próprios limites e um dia ele conseguiu virar Super Saiyajin. E foi só quando ele parou de se comparar com o Goku que ele conseguiu virar um Super Saiyajin. Então seja como o Vegeta, pare de se comparar com as outras pessoas e te preocupes mais com os teus próprios limites, em superar os teus limites para que tu sejas uma pessoa melhor. Então
Vamos ser mais como Vegeta e menos como Goku, ok? A nona dica que eu quero te dar é super importante. Por mais brega que possa parecer, tu vai superar esse teu problema que tu tá passando. É sério, porque é só tu te lembrar quando tu estiver passando por um baita problemão, quando foi a última vez que tu teve um problema grave e que tu superou aquele problema. Pense nisso, pensa quais foram as estratégias que tu adotou naquele momento para superar aquele problema e como que isso te ajudou a resolvê-lo. Então, pense nisso. Pense que esse problema que tu estás passando agora vai passar, assim como outros problemas que tu já teve, que pareciam também insolúveis, que não tinham solução e tu conseguiu resolver. Então, faça isso. Procure pensar como resolver esse problema e lembre-se que outros problemas também já houveram na sua vida e que tu já superou eles. Você é forte, vai conseguir superar. Essa é a 10ª e última dica ou conselho, como preferir, que eu quero te dar. É seja flexível. Veja bem, muitas vezes nós pensamos coisas na nossa cabeça e levamos para uma coisa que na terapia cognitivo-comportamental chamamos de crença de tudo ou nada, que é pensar... Por exemplo, uma pessoa que não tirou nota 10 na prova, ela vai pensar, nossa, eu sou um fracasso, eu sou muito burro, eu deveria ter tirado 10 e não 9 nessa prova. Então é mais sobre isso. Tente não ser uma pessoa extremista, uma pessoa tudo ou nada. Apenas pense que outras formas aquilo que tu desejas, que outras formas tu pode ver essa situação pela qual tu está passando, o que uma pessoa te disse, o que te aconteceu. Procure outros ângulos, outros pontos de vista e isso vai te ajudar. Procure o pensamento flexível, isso com certeza vai te ajudar. Porque, sabe, existia um filósofo chamado Epíteto, lá na Roma Antiga, que ele dizia que as pessoas sofrem mais pela forma como elas veem as coisas do que as coisas como elas realmente são. Então, é sobre isso. É muito mais sobre como a gente vê as coisas do que como elas são. Tente ser flexível e veja por outros pontos de vista, ok? Então, se tu gostou deste vídeo e se tu gosta deste canal, por favor, te inscreve nesse canal aqui, dá like nesse vídeo, compartilha com os teus amigos, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Nós nos vemos na próxima e até!